Décimo, difundir a boa imprensa. Outra forma fácil e eficaz de salvar muitas almas é difundir a boa imprensa junto de amigos e companheiros de trabalho ou de lazer. A incrível ignorância religiosa, a apatia e indiferença de numerosas pessoas que se dizem católicas é um dos grandes males dos nossos dias. Enquanto que muitos dos não católicos se empenham intensamente na difusão de suas nefastas ideias e doutrinas anticristãs, numerosos considerados católicos pouco ou nada se esforçam por dar a conhecer a verdadeira doutrina. Que contraste entre a atitude dos inimigos da Igreja e a dos que se dizem seus seguidores e defensores. Aqueles ameaçam o mundo inteiro com a sua propaganda. Estes ficam criminosamente indiferentes. Hoje em dia, um dos mais importantes deveres dos católicos é, sem dúvida nenhuma, darem a conhecer e aconselharem a leitura de boas publicações de caráter cristão, que felizmente não faltam e transmitem mensagens que penetram no coração dos leitores e os encaminham para Deus. É inútil falar, proferir lamentações banais. Ponha-se a trabalho, a ação intensa, é o que deseja o Santo Padre e toda a Santa Igreja. O autor destes conselhos conviveu muitos anos de perto com um autêntico católico, que converteu numerosas pessoas através da boa imprensa. Apesar de ter um rancho de 9 filhos para sustentar e dispor exclusivamente do rendimento do seu trabalho, comprava revistas de índole cristã e oferecia-as a pessoas desleixadas nos seus deveres cristãos ou que trilhavam maus caminhos. Muitas dessas pessoas, fortalecidas por boa doutrina, modificaram-se e enveredaram por caminhos de salvação. Quem duvida de que este grande apóstolo, ao partir para a casa do Pai, ouviu deste estas consoladoras palavras: entra no gozo do teu Senhor. É preciso opor propaganda. Neste momento lutamos pela vida, e tantos que se apresentam como católicos parecem, se não o estão mesmo, adormecidos. É forçoso acordar, abrir os olhos, senão em pouco tempo corremos o risco de vermos entre nós a mais deplorável ignorância religiosa. O mundo está em cima de um vulcão. Despertemos enquanto é tempo. Na medida das nossas possibilidades, ajudemos a boa imprensa, demo-la a conhecer e difundamo-la. Podem as almas santas do purgatório ajudar-nos a evitá-lo? As almas que aliviamos quando sofriam no purgatório, ou que salvamos com as nossas boas obras, orações e, sobretudo, com as missas em que participamos, uma vez libertas do purgatório e participantes da Igreja triunfante, movidas pela virtude da caridade, intercedem fervorosamente pelos membros da Igreja peregrina, da qual fazemos parte, e, como é natural, intercederão de modo muito particular por quem as ajudou a libertar-se da prisão do purgatório. Uma das principais graças que pedem para os seus amigos é que venham a sofrer pouco ou nada no purgatório. Ninguém como elas conhece a terrível intensidade das chamas do purgatório, e por conseguinte, ninguém como elas pode interceder por nós com tanto empenho, com tanto fervor e com tanta intensidade. A este propósito, afirma o insigne teólogo dominicano São Tomás de Aquino: quanto mais perfeitos em caridade são os santos do céu, e todas as almas que estão no céu são santas, tanto mais oram pelos que estão na terra, que podem ser auxiliados pela oração. Além disso, quanto mais estão unidos a Deus, tanto mais serão as suas orações atendidas. Tenhamos em mente que o Senhor toma como feito a si mesmo tudo quanto fazemos pelos outros. Quando aliviamos uma alma ou conseguimos libertá-la, é como se aliviássemos ou libertássemos o próprio Deus. Como não estará, portanto, Ele pronto a escutar as orações em nosso favor das almas santas que resgatávamos do purgatório? Como nos diz o evangelista São Mateus, Cristo estabeleceu claramente esta importante lei: com a medida com que medirdes, assim sereis medidos. Consequentemente, em proporção à nossa generosidade de Deus e à sua misericórdia para conosco, quem se esforça devota e assiduamente para aliviar as santas almas, poderá esperar que lhe seja perdoado ou muito reduzido o tempo que devia passar no purgatório. Ao invés, aqueles que se desleixam em aliviar as santas almas devem temer um julgamento severo e um longo purgatório. Ofereçamos pelas almas o nosso trabalho, as nossas boas obras, os nossos sofrimentos e, acima de tudo, o valor infinito das santas missas em que participarmos. A Igreja também nos ensina que as almas do purgatório são socorridas pelas orações, esmolas, sacrifícios e boas obras.
E porque não sabemos se os nossos falecidos precisam ou não de orações, porque a morte continua a ser o maior e mais profundo dos mistérios, convém rezar sempre, porque a oração traz consigo a esperança. De entre multidões de santos, não estão nem podiam estar, como é óbvio, apenas os canonizados, mas todos quantos puseram em prática a mensagem de Jesus expressa no Evangelho, o amor. Cristo deu-nos o exemplo com a sua morte, alertando-nos que para quem crê, ela, a morte, é apenas a porta de entrada para uma eternidade feliz, se vivemos e morremos na graça de Deus. O fim da nossa vida física é para os homens a única certeza absoluta, e a ressurreição a nossa esperança no eterno. Chamar a nossa presença à memória dos defuntos e antepassados é reverenciar o espírito dos mortos, para aprender a viver melhor o resto dos nossos dias. Não nos esqueçamos, pois, que para todas as coisas há o tempo certo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. E a propósito, São Paulo escreveu: embora o nosso corpo se vá desfazendo, o nosso interior vai se renovando a cada dia. Sejamos perseverantes na oração. Deus, que ressuscitou seu Filho, também nos há de ressuscitar como forma de estar com Cristo.